Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos psicólogos mais importantes do século XX, Carl Rogers. Ele basicamente iniciou uma revolução na psicoterapia com uma ideia que parece simples, mas que é muito poderosa: a de que todo ser humano já tem, dentro de si, a chave para a própria cura. Para a gente entender o tamanho da revolução que o Rogers causou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá no comecinho do século XX, a psicologia era uma espécie de campo de batalha, sabe? Dominado por duas forças gigantes, duas visões bem diferentes sobre a mente humana. De um lado, a gente tinha a psicanálise de Freud. Nela, o terapeuta era quase um detetive do passado, tentando decifrar os conflitos lá do inconsciente. Do outro lado, o behaviorismo, onde o terapeuta agia mais como um engenheiro do comportamento, sabe? Moldando e modificando ações. Mas, apesar de serem diferentes, as duas tinham algo em comum. O poder estava sempre na mão do especialista, que é consertar o paciente, que era visto como alguém passivo. E é exatamente nesse cenário que surge o Carl Rogers, com uma proposta que ficou conhecida como a terceira força da psicologia. A ideia dele era radicalmente diferente. Ele acreditava que todo ser humano tem uma natureza positiva e que a verdadeira capacidade de mudar e crescer não vem de fora, mas de dentro de cada um de nós. A grande virada de chave do Rogers foi um conceito que redefiniu completamente as regras do jogo. Uma ideia que, no fundo, era super simples, mas com consequências gigantescas. A de devolver o poder do terapeuta para a pessoa que estava ali buscando ajuda. E essa ideia toda pode ser resumida em uma única pergunta, uma pergunta fundamental. E se o papel do terapeuta não fosse dar conselhos, nem interpretar, nem mandar fazer nada? E se a cura de verdade não viesse de um especialista, mas de dentro da própria pessoa? Essa pergunta, gente, é o coração de toda a filosofia do Rogers. A resposta que Rogers deu foi a terapia não diretiva. Nela, o terapeuta não é um GPS que aponta o caminho. Pelo contrário, o papel dele é criar um ambiente seguro, sabe? Um clima de total aceitação e confiança. A ideia principal é que, nesse espaço, a própria pessoa consegue encontrar e usar seus próprios recursos para crescer e se curar. E essa frase do próprio Rogers diz tudo, né? Ele realmente acreditava que a pessoa já tem a chave no bolso. O trabalho da terapia é só ajudar a encontrar a porta certa e criar as condições ideais para que essa chave possa finalmente ser usada. O mais legal é que o Rogers não ficou só na filosofia, na teoria. Ele foi muito prático. Ele identificou exatamente quais seriam as condições, os ingredientes essenciais para que a mudança pudesse acontecer. E a resposta, ele descobriu, estava toda na atitude do terapeuta. Então aqui está o pulo do gato. Para o Rogers, a terapia não é um monte de técnicas ou truques. A própria relação, a conexão humana entre o terapeuta e o cliente, isso é o que gera mudança. A qualidade dessa relação é o que realmente faz a diferença. Certo, mas como é que se constrói essa relação transformadora? Rogers definiu 3 atitudes essenciais, 3 pilares que o terapeuta precisa ter. São eles a congruência, que é ser autêntico, a consideração positiva incondicional, que é a aceitação total, e a empatia, que é uma compreensão profunda e genuína do outro. Primeiro, a congruência. O que isso significa? Significa que o terapeuta é a de verdade. Ele não está atuando, não está se escondendo atrás de uma máscara de especialista. Ele é genuíno, transparente. E essa autenticidade é o que constrói a confiança e permite que o cliente também possa ser autêntico. Em segundo lugar, a tal da consideração positiva incondicional. Imagina só um lugar onde você pudesse ser 100% quem você é, sem nenhum medo de ser julgado. É exatamente isso que o terapeuta oferece. Uma aceitação profunda, completa, acolhendo a pessoa com todas as suas luzes e todas as suas sombras. Esse acolhimento cria a segurança que a gente precisa para se explorar por dentro. E por último, a empatia. Mas olha, não é só sentir pena ou simpatia. É a habilidade de entrar no mundo do outro, de ver as coisas pela perspectiva dele, de sentir o que ele sente, mas, e isso é crucial, sem se perder lá dentro. É uma compreensão tão profunda que faz a pessoa se sentir, talvez pela primeira vez, verdadeiramente vista e ouvida. Ok, então quando essas 3 atitudes estão ali presentes e ativas, o que acontece? Qual é o grande objetivo de tudo isso? Para o Rogers, é ajudar a pessoa a sair de um estado de conflito interno para se tornar mais inteira, mais fiel a si mesma. Aqui a gente vê o problema e a solução.
A incongruência é o que normalmente leva alguém para terapia. Aquele conflito doloroso entre quem a pessoa é de verdade e a imagem que ela acha que precisa mostrar para o mundo. A meta, do outro lado, é a congruência, onde o eu se torna integrado e o que a gente sente e o que a gente pensa sobre nós mesmos finalmente entram em harmonia. E o que empurra a gente nessa jornada? Rogers chamou isso de tendência atualizante. É a crença de que todo ser vivo tem um impulso natural para crescer e atingir seu potencial máximo. Pensa numa sementinha que, se tiver as condições certas, vira uma árvore gigante. Rogers acreditava que nós, seres humanos, temos essa mesma força dentro da gente. E o resultado dessa jornada é o que o Rogers chamou de pessoa em pleno funcionamento. E olha só, isso é importante. Não é um estado de perfeição, não, tá? É um processo contínuo. É alguém que está aberto a novas experiências, que confia em si mesmo, que vive o presente e que entende que a sua identidade não é uma coisa fixa, mas sim um rio, um fluxo constante de crescimento. A influência do Rogers foi gigantesca e foi muito além da psicologia. As ideias dele não só mudaram a psicoterapia, mas se espalharam por muitas outras áreas e, acredite, continuam super relevantes hoje em dia. A abordagem centrada na pessoa, por exemplo, foi aplicada na educação e deu origem ao ensino centrado no aluno. Influenciou também novos jeitos de liderar, a mediação de conflitos e, de um jeito bem amplo, a forma como a gente entende as relações humanas. E só para a gente ter uma ideia desse impacto, o livro mais famoso dele, Tornar-se Pessoa, vendeu milhões de cópias. Isso mostra o quanto essa mensagem de confiança no potencial humano ecoou não só entre os profissionais, mas no público em geral. No fim das contas, a essência do legado do Rogers pode ser resumida em suas próprias palavras. Essa crença no poder de uma relação que é genuína, empática e de aceitação, e como isso pode destravar o potencial de crescimento que já existe dentro de cada um de nós. E assim, essa nossa viagem pelas ideias do Rogers nos deixa com uma reflexão final. A filosofia dele é, na verdade, um convite para a gente olhar para dentro. E a pergunta que fica quando é: num mundo que vive nos dizendo quem a gente deveria ser, como é que a gente pode finalmente aprender a confiar na nossa própria voz?